Bom, gente, sejam bem-vindos a mais uma série de webinars da Spring. Eu sou a Mariana, consultora de e-learning da Spring, e hoje a gente tem aqui novamente o Pedro, nosso convidado mais que especial. A gente vai estar falando aqui sobre as tendências de treinamentos, as dicas que a gente tem para o e-learning, casos de clientes também, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então, prazer em conhecer a todos. De repente já tem alguém até que me conhece aí. Se tiver, fala aqui no chat com a gente, tá bom? Oi, Alessandro. Bom, hoje o tema do nosso webinar é descobrindo como o design instrucional pode resolver os problemas dos gerentes de treinamento. Então, você que cria treinamentos, você que é responsável por criar e elaborar treinamentos, com certeza já se viu ali naquele embate, né, de como você vai criar, como você vai elaborar. Então, hoje o Pedro vai estar aqui com a gente, esclarecendo algumas dicas para vocês, tá? Vocês já conheciam o Pedro? Se conheciam, fala aqui para a gente no chat, tá bom? Gente, durante a apresentação, durante o webinar, a gente tem aqui o nosso chat, que vocês podem colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, os comentários, que no final a gente vai estar lendo as perguntas, a gente vai responder as dúvidas que vocês colocarem ali, tudo bem? Acho que a maioria já está familiarizado ali com o nosso chat. E mencionando sobre as nossas redes, a gente tem o LinkedIn. Então, você que tem LinkedIn, já segue a gente lá. A gente tem o nosso Instagram também. Temos o nosso canal no YouTube. Então, estamos conectados em todo lugar, tá bom, gente? Vocês podem, inclusive, reconhecer aí QR Code e aí diretamente já achar a gente lá no LinkedIn. Para vocês que querem rever o webinar, ou então compartilhar com alguém, compartilhar com um colega, tá? Ou simplesmente ter o material com vocês para um uso futuro, vai ser gravado o webinar, então vocês vão receber, tá bom? O link gravado, tudo que a gente falou aqui, o material também, então não se preocupem, vocês vão conseguir rever todas as informações que a gente falar aqui. E vamos começar? Vamos lá. Agora a bola é com o Pedro. Vou deixar aqui o palco para ele. Olá, bom dia a todos, todas. Tá aqui. Estou vendo aqui no chat muitos nomes conhecidos, gente aqui que já conheço aí pelo menos de um bom tempinho, ou que eu conheço de trajetórias, né, de empresas. Fico muito feliz de estarem aqui hoje conosco para a gente conversar um pouco. Para quem já assistiu algum webinar que eu apresentei pela Spring, sabe que eu gosto muito da interação, então, pessoal, pode mandar aqui no chat, a gente está de olho no chat, eu também estou aqui com um olho na apresentação, um olho na câmera, né, e também dando uma olhadinha aqui no chat, então, quando vocês tiverem alguma coisa, podem mandar, que aí, ao final, a gente vai separar um tempinho para tirar as dúvidas, ter essa interação, mas também ao longo do chat vocês podem fazer a interação, colocar as suas questões, colocar as suas histórias, muitas vezes, que acabam contribuindo bastante até para a gente poder ilustrar aí a nossa conversa, porque realmente aqui a ideia é a gente ter uma conversa sobre como realmente o designer instrucional, que não é algo recente, a gente sabe muito bem, quem é da área de T&D, sabe que o design instrucional não é algo novo,
né, já existe aí já há ao longo tempo, apesar de que no Brasil a gente vem aí com o termo design instrucional desde das publicações dos primeiros livros lá da Filatro, que ela veio trazer essa terminologia design instrucional, porque muita gente já fazia design instrucional, só que não usava esse nome, né? A gente usava aí até outros nomes, seja no meio acadêmico ou até mesmo no meio corporativo, eram outras denominações. E a ideia aqui é justamente a gente colocar para todo mundo, mas para quem aqui atua como liderança na área de treinamentos ou liderança de empresas que precisam muito, que possuem muitas demandas de treinamentos, em como ver nesse profissional do design instrucional esse grande parceiro para a resolução de problemas. Tá? Então, a ideia aqui da nossa conversa é justamente essa. Tá? Estou vendo o pessoal de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, né? Assim, sou de São Paulo, mas já estou há mais tempo em Fortaleza do que em São Paulo. Completei esse ano 30 anos de Ceará, então só falta me dar o título de cidadão honorário, praticamente. Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa conversa. Podem ir interagindo no chat para a gente poder fazer um bate-papo bem legal. Basicamente, a apresentação está dividida em 4 grandes blocos. Tá? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do design instrucional como um fator estratégico, que é algo que já vem sendo batido há algum tempo, né? Aí, especialmente nesses últimos anos, durante a pandemia, mas pós-pandemia, uma coisa que a gente vem batendo muito nessa tecla, dessa visão. Os desafios enfrentados pelos gerentes de treinamento no seu dia a dia, estratégias, né? A gente falar um pouquinho de estratégias que podem ser aí colocadas em prática ou que vocês podem pesquisar mais sobre para poder ver se encaixam dentro da realidade de vocês, das empresas, seja você como gestor de treinamento ou como design instrucional dentro do ambiente corporativo, ou até mesmo no meio acadêmico, que a gente acaba pensando muito só na produção de materiais didáticos, né, de recursos didáticos para as disciplinas à distância das universidades, mas existe um outro lado porque a própria academia precisa dos seus treinamentos internos. Então, a gente também tem que ter esse olhar até mesmo dentro das instituições de ensino. E algumas recomendações, alguns recursos de apoio que vocês podem, alguns materiais que vocês podem pesquisar, que eu vou estar fazendo uma indicação ao final, de 3 materiaizinhos, que inclusive os links serão compartilhados no chat, mas vai ter o QR Code na apresentação, qualquer coisa. E lembrando, como já foi dito, essa apresentação está sendo gravada. Para quem fez a inscrição, para todo mundo que está aqui que fez a inscrição, vai receber o link para ter o acesso a todos os recursos e vai estar aí disponível para quem quiser revisitar. Bom, de uma maneira geral, né, o design instrucional como um fator estratégico. Acredito que muita gente, e aí vocês podem até compartilhar, às vezes ainda tem a impressão de que o design instrucional, o profissional de design instrucional, ele ainda é muito visto em algumas instituições como aquele profissional é o fazedor de curso, né? É a pessoa que vai fazer o curso, seja desde o planejamento até a execução propriamente dita e até a implantação, dependendo da estrutura aí que a empresa possui. Mas para desenvolver tudo isso, para olhar para o design instrucional e o profissional de design instrucional de uma maneira mais estratégica, a gente tem que primeiro pensar em como desenvolver, ou seja, quais as abordagens serão adotadas. E o profissional de design instrucional, ele é digamos, o grande conhecedor, o grande especialista dessas abordagens sistemáticas de desenvolvimento de treinamento, ou seja, ele é o profissional que realmente domina ali todas as maneiras de fazer com que esse processo ocorra. A gente tem aí várias abordagens disponíveis no mercado. Né?
em vários cursos, aí pessoal que já fez cursos, que já fez formações, que já fez especializações, com certeza já se depararam com várias dessas abordagens ou até fizeram certificações dentro dessas abordagens. E uma coisa importante dentro de qualquer ação que envolva design instrucional é você ter esse domínio dessas abordagens, é você conhecer essas abordagens e saber exatamente quando uma ou outra será mais aderente a determinadas situações. Eu tenho também um background razoável como gestor de projetos. E para quem atua como como gestor de projetos, sabe que existem também diversas abordagens, diversos frameworks, diversas metodologias em gestão de projetos. E, lógico, a gente sempre tem aquela abordagem preferida, mas eu sempre associo muito com o cinto de utilidades do Batman, ou seja, a gente tem que ter todas essas ferramentas bem dominadas, porque muitas vezes a gente vai ter que faz, fazer o uso de uma abordagem ou outra, ou até mesmo criar uma abordagem própria. Tanto que muitas das abordagens disponíveis aí no mercado surgiram a partir de necessidades específicas, e aí que foram sendo modeladas e se tornaram, né, sistemas de desenvolvimento de treinamentos, no final das contas, ou sistemas de design instrucional, né, de desenvolvimento de design instrucional. E aí isso passou a ter uma outra visibilidade, em alguns casos até mesmo passaram a ser ofertadas como um produto, no final das contas. E aí a gente pode alencar várias, aqui acredito que com certeza vários aqui, que inclusive olhando aqui quem já deu um oi, são bem conhecedores, que eu tenho certeza que dominam bastante dessas abordagens, conhecem bem elas, né? A gente aí tem várias. Uma, talvez aqui no Brasil, que a gente acaba escutando muito, além, lógico, da tradicional abordagem, que é o ADI, ou ADI, mas existem outras, como o 6Ds e por aí vai. O importante é que exista um conhecimento pleno dessas abordagens para saber o como melhor utilizá-las. A outra coisa que a gente precisa ter ali como essencial é entender que o trabalho do design instrucional, quando vai criar essas experiências, ele está olhando para a aprendizagem. Ele está olhando para o que precisa ser desenvolvido, para as competências que precisam ser desenvolvidas. E aí, lógico, uma métrica importante é justamente a mensuração dessa aprendizagem, que vai muito além, e aí a gente precisa lembrar disso, que ela vai muito além do simples fato de você colocar quiz dentro do curso, ou uma avaliaçãozinha final, uma provinha final, ou coisa do tipo. Ela vai além, especialmente no ambiente corporativo, porque quando a gente vai desenhar uma solução de aprendizagem para especialmente para o ambiente corporativo, eu preciso saber se aquilo que foi trabalhado no curso realmente foi incorporado no dia a dia daqueles colaboradores. Então, a gente precisa ter um olhar para além das métricas que os LMS vão fornecer. São importantes? São importantes. Eu saber se a pessoa respondeu as perguntas, e aí até mesmo a forma como essa avaliação é feita dentro dos cursos, ela é bem importante de ser bem trabalhada, para a gente fugir do simples fato de perguntas pelas perguntas e somente pelas perguntas, né? O quiz pelo quiz, somente pelo quiz. Mas a gente tem que lembrar que toda aprendizagem, especialmente quando a gente está lidando com adultos, ela tem que ter um significado. E a avaliação, ela precisa mensurar isso também. Então, ela precisa mensurar como aquilo é aplicado, se a pessoa compreendeu como aquilo vai ser aplicado no dia a dia dela, de trabalho, mas também a gente tem que dar um passo além, e aí vai vir algumas estratégias que a gente precisa adotar dentro das empresas, que é o saber se isso realmente foi aplicado, incorporado no dia a dia daquelas pessoas.
para que o curso não seja somente mais um curso de prateleira que a pessoa fez para ganhar um certificado e pronto. Não é só para acumular papel ou acumular PDF em pasta do computador, mas que realmente ela está fazendo uso daquilo. E aí o focar na mensuração da aprendizagem no seu amplo aspecto é muito importante. E outro ponto essencial que a gente não pode esquecer nesse momento é justamente o alinhamento daquilo que está sendo feito com as necessidades das organizações, ou seja, as soluções educacionais estarem devidamente alinhadas com os objetivos das empresas. Não é? A gente tende muito, nas conversas aí em grupos, ou até mesmo dentro do LinkedIn ou outras redes sociais, a gente vê muita gente atrás de cursos para colocar nos seus LMS. Isso é importante? É importante porque hoje o LMS, ele trabalha muito como esse grande repositório de conhecimento, essa grande biblioteca de conhecimento onde os colaboradores, né, os funcionários vão poder lá fazer esse acesso, buscar ali se desenvolver em alguma coisa que eles sentem que precisam desenvolver. Isso é importante? É. Só que a gente tem que tomar muito cuidado de simplesmente encher o LMS por encher. Não é? Você jogar lá centenas de cursos sem que aquilo realmente tenha um alinhamento. E da mesma forma, criar cursos que estejam alinhados às necessidades. A gente tem que ter essa preocupação muito grande. O designer instrucional ele tem que ter essa preocupação. É um questionamento que tem que fazer parte do nosso cotidiano. Quando chega uma demanda de treinamento, é a gente ter claro isso, o como esse treinamento vai impactar dentro das ações daqueles que serão os personagens, não, os participantes desse treinamento, como isso vai impactar e quais os resultados são esperados após aquele treinamento. Ou até mesmo durante, porque você já pode, existem maneiras de você ter ali já uma forma de mensurar isso já no durante, mas a gente olha lá para o após. Aquilo está realmente alinhado com as necessidades ou está sendo somente uma demanda pela demanda? Ah, está vindo uma solicitação de treinamento porque um exemplo que eu já passei em um cliente, aonde as áreas tinham como um dos indicadores delas, elas tinham que elaborar pelo menos 2 treinamentos no ano. Tinham que fornecer para todo mundo 2 treinamentos no ano. Essa era um indicador que eles tinham que atingir. O como isso ia acontecer não estava bem desenhado. Como aqueles treinamentos eles estariam alinhados com os objetivos, não estava bem alinhado. Então, quando chegava até mim, que era um prestador de serviço, até então, a demanda, eu questionava. Mas como é que isso aqui vai interferir no negócio? Para que não fosse simplesmente um curso pelo curso, ou um curso só para cumprir tabela. Porque existe ali todo um recurso técnico, né, de conhecimento e financeiro envolvido para a empresa. E aquilo precisa ter um significado tanto para a empresa, que espera um resultado a partir daquele investimento que ela está fazendo, mas também para quem vai utilizar aquele conhecimento. Então, isso tem que ser sempre muito bem alinhado. E aí, dessa forma, qual é a importância para o negócio? Não é? Primeiro, o design instrucional ele é capaz de ajudar o gerente de o gerente de treinamentos, né? O gerente de projetos já está incorporado aqui no DNA, mas o gerente de treinamentos é justamente na otimização desses recursos, ou seja, o design instrucional ele tem total capacidade de auxiliar o gerente de treinamentos a fazer esse grande filtro do que realmente é relevante ou o que não é relevante para aquele momento para a organização, porque às vezes tem uma relevância, mas não dentro daquilo que está planejado no curto prazo, no médio prazo. Pode ser que tenha relevância no longo prazo, mas que
talvez o timing para aquele treinamento não seja aquele. Você pode postergar um pouco mais, porque o impacto mesmo dele ele só vai surtir efeito mais à frente, quando algumas outras etapas forem concluídas. Outra coisa que eu chamo sempre a atenção, e para quem já acompanhou, inclusive, outros webinars que eu participei, tanto aqui na Spring quanto em outros locais, é a importância do design instrucional como aquela pessoa com um olhar crítico sobre o todo. É aquela pessoa que vai pegar lá, vamos pegar o modelo, o ADI, como um modelo aqui a ser usado, porque, enfim, o ADI ele meio que se encaixa em qualquer situação de desenvolvimento, se vocês forem parar para pensar, não só de treinamento, né? Até mesmo para outras áreas você consegue encaixar, no final das contas, essa siglazinha bonitinha que todo mundo aqui conhece. E muita gente acaba focando logo no primeiro D, né? Vai lá para o design ou já parte logo para o desenvolvimento e deixa lá atrás o Azinho, não é? A análise. Uma análise bem feita, e aí é onde o design instrucional ele pode entrar de uma maneira estratégica dentro das organizações, inclusive buscando essa otimização dos recursos de treinamento, é ele realmente realizar essa análise de uma maneira que você consiga definir se aquela demanda realmente é uma demanda de treinamento, né? Ou seja, se aquilo realmente vai ser resolvido por um treinamento, ou se muitas vezes a solução para aquele problema é outra, ou o treinamento vai ser só uma parte da solução, no final das contas. Ele vai ser só uma pontinha, mas que outras ações precisarão serem executadas para que realmente aquele resultado seja alcançado. Quantas e quantas vezes, talvez alguns aqui, já se viram na situação da área de treinamento ser, digamos, aquela que no final das contas leva a culpa por aquele resultado não ter sido alcançado, ter sido obtido, porque o treinamento não foi bom. Porque o treinamento não trabalhou aquilo que precisava ser trabalhado. Muitas vezes, a solução não é um treinamento. A solução vai ser outra. A área de treinamento, ela pode atuar como uma espécie ali de apoio, mas não necessariamente ser aquela responsável pela grande mudança, que é outra sacada que a gente tem que ter. A área de treinamento e o design institucional também como esse agente de mudanças dentro da empresa, porque muitas coisas vão mudar na empresa a partir de treinamentos. E o design instrucional, ele é esse grande agente de mudanças dentro da empresa. Ele é uma das figuras dentro das empresas. Seja ele sendo um profissional interno ou como um profissional externo, como um prestador de serviços, muitas vezes. Ele é esse agente de mudança e a gente tem que se apropriar desse papel. Além disso, acelerar a curva de aprendizado de todos dentro da empresa. Você fazendo uma excelente otimização dos recursos, você fazendo uma excelente otimização de todo o caminho, a trajetória que aquelas pessoas dentro da empresa precisarão percorrer relacionada à aprendizagem, você muitas vezes vai conseguir acelerar a curva de aprendizagem deles, ao ponto de, num curto espaço de tempo, você pegar pessoas que muitas vezes não estavam preparadas para uma determinada função e elas terminarem um ciclo curto já estando a pleno vapor. E existem técnicas e existem metodologias para isso. Quando a gente, por exemplo, vai olhar lá vai fazer o design de um onboarding, por exemplo, existem maneiras de você criar essa otimização, voltando lá para a otimização, de uma maneira a fazer com que aquele onboarding, a curva de aprendizado das pessoas, ocorra no menor tempo possível, ou seja, a pessoa saia do 0 ao 100 na maior velocidade possível e, ao mesmo tempo, saia devidamente preparada.
para isso. Então, são essas as situações que a gente tem que ter em mente. Lógico, existem desafios, especialmente desafios culturais que muitas vezes a gente enfrenta ainda dentro das organizações. Não é um toque de mágica que do nada o design instrucional ele vai ser visto como essa figura fundamental dentro das organizações. É um trabalho muitas vezes de formiguinha, mas quando o design instrucional ele adota essa postura mais consultiva dentro da empresa, tende a ser algo natural. Lógico, existem casos e existem casos. Mas quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que se propor a fazer ela da melhor maneira possível com aquilo que nós temos naquele momento. Então, é um trabalho realmente que vai demandar aí um esforço. Para quê? Para que o design institucional seja reconhecido como um parceiro estratégico na definição, inclusive, das metas. Faça parte desse processo. Até para que ele possa contribuir exatamente para a melhor definição de todas as ações que precisarão ser realizadas pelas áreas. Tá? O design instrucional, e é uma experiência que eu já presenciei, quando você traz o pessoal de treinamento junto nesses momentos, inclusive até mesmo em planejamento estratégico da empresa, o pessoal de treinamento chega junto, rende muito mais. Aquele planejamento estratégico, ele rende muito mais, porque o pessoal de treinamento, já com a visão aguçada para as questões que a empresa enfrenta, ela consegue contribuir muito mais e já desenhar as soluções para a área, baseadas em treinamento, para aquelas questões que a empresa precisa vencer para atingir os seus objetivos, certo? Sem criar sucata, sem criar treinamento que vai ser treinamento pelo treinamento, é aquele treinamento que você só fez porque, enfim, precisava preencher um espaço lá no seu LMS, ou até mesmo, a gente precisa lembrar, lógico, aqui a gente está falando muito do e-learning, mas a gente precisa lembrar de que a atuação do design institucional não se restringe ao e-learning. A gente trabalha no presencial também. Então, quantas e quantas vezes as empresas elas olham para o design institucional somente do lado do e-learning. Esquece que os designers institucionais também são extremamente aptos e capazes a desenvolverem soluções de aprendizagem também para o presencial. Então, até isso a gente tem essa grande importância estratégica dentro das organizações. E eu já vi aqui no chat muita gente que eu sei que já bate nessa tecla direto, né? Soane, Lefebvre, já batem muito nessa tecla diversas vezes. Bom, então quais são os grandes desafios que os gerentes de treinamento possuem e que os designers instrucionais podem contribuir, né? Quais são os grandes desafios? Primeiro, como eu já comentei, o alinhamento estratégico daquilo que vai ser ofertado com as metas organizacionais, ou seja, fazer com que esses treinamentos eles tenham relevância e estejam conectados com as metas estratégicas das organizações. E aqui eu vou até além, até falando da atuação do gerente de projetos, de treinamento, de novo, mas do gerente de treinamentos, porque aqui a gente está falando muito do desenvolvimento de soluções educacionais, mas a área de treinamento muitas vezes vai ter que lidar também com demandas de treinamentos externos. Muitas vezes vai receber demanda dos funcionários da empresa para que eles realizem treinamentos externos, seja um curso, uma capacitação, seja um curso livre de maneira geral, seja muitas vezes um MBA, um curso de nível superior, uma certificação, uma preparação para uma certificação. Então, um filtro importante é entender que aquilo que está sendo demandado, seja a produção, ou seja, o patrocínio de um treinamento, aquilo precisa fazer sentido para a organização. Aquele desenvolvimento da pessoa precisa fazer sentido também para a organização. E não simplesmente ser emissor de ticket, de pedido de treinamento e
e fornecedor de bolsas de estudo, tá? Isso não é uma boa métrica. Quantas bolsas de estudos a empresa forneceu, quantos cursos foram desenvolvidos, não, mas quantos desses cursos realmente atingiram os objetivos planejados? Quanto dessas formações se verificou que realmente trouxeram resultado para a empresa? Isso é o importante, né? Outra coisa é o engajamento, né? Como trabalhar o engajamento dessas pessoas, como fazer com que aquele processo de aprendizagem ele ocorra de uma maneira mais ativa, de uma forma a ajudar as pessoas a se sentirem motivadas. Lógico, motivação é uma coisa muito pessoal, na maioria das vezes, não é? Mas a gente tem como, pelo menos, fazer com que a pessoa, durante aquele processo, ela se sinta mais confortável e, assim, melhore a participação dela ao longo do processo. Também a questão da retenção e da aplicação, ou seja, o quanto daquilo que foi ensinado foi devidamente aprendido e devidamente aplicado. Então, os desafios estratégicos para a área de treinamentos, para o gerente de treinamento de maneira geral, é ter soluções que realmente influenciem, que façam com que as pessoas aprendam aquilo e incorporem aquilo no dia a dia delas, e não simplesmente sair de um treinamento, sair com certificado e falar, eu já não lembro mais de nada do que foi dito, no final das contas. Passar 1 mês, 2 meses e a pessoa simplesmente já deletou tudo aquilo que foi aprendido. Por quê? Porque ela não aplicou, porque ela não teve utilidade naquilo, no final das contas. Foi só um treinamento pelo treinamento. E aí é isso que a gente não quer, no final das contas, né? E aí por isso que a gente tem que também ter ali bem definido o como vai ser feita essa avaliação do impacto, como vai ser mensurado esse retorno. E aí para isso, lógico, a gente tem várias estratégias. E aí eu poderia já listar, apesar de que mais para frente eu vou estar também batendo nessa tecla, metodologias, o próprio ROI, né? Para poder verificar ali o retorno do investimento, usar o Kirkpatrick para poder também fazer essa avaliação de acordo com os níveis, né? Lá todos os níveis do Kirkpatrick e saber ali mensurar o impacto daquele treinamento dentro da organização de acordo com os níveis do Kirkpatrick e por aí vai, pessoal. Melhor influência cultural organizacional. Sim, Elizabeth, concordo, né? Concordo. E aqui, assim, ainda existe, eu não vou dizer só no Nordeste, mas de uma maneira geral no Brasil, mas para quem está no Nordeste, às vezes a gente sente um pouquinho mais ainda uma certa dificuldade, por conta de várias questões culturais, de gestores mesmo, tá? Não porque são do Nordeste, mas é porque existe sim algumas questões culturais, mas não é uma coisa exclusiva nossa aqui. Tá? Isso daí eu já me deparei com isso em outras regiões do Brasil, conversando com gestores de outras regiões do Brasil. Tá? Como eu estou aqui no Nordeste de maneira, né, enfim, moro no Nordeste, é lógico que a gente acaba sentindo um impacto um pouco mais próximo. Mas isso é uma coisa que acontece a nível Brasil, né, não tenha dúvida. E até lá fora, porque às vezes vocês acompanham publicações de profissionais, de colegas de fora, a gente acaba vendo que os desafios que eles enfrentam lá fora são muito parecidos ou quase iguais aos desafios que a gente tem aqui no Brasil. Então não é uma coisa exclusiva nossa do Brasil, vários desses desafios. Tá? Para quem trabalha também com público estrangeiro, acaba se deparando com muitos desses desafios, e de maneira igual. Tá? Então, quais são as estratégias? Aquilo que eu já falei, um diagnóstico preciso. O design instrucional, especialmente, ele precisa ter esse olhar afiado, de fazer uma análise bem feita para saber se aquilo realmente, primeiro, é uma demanda de treinamento e, segundo, identificar exatamente quais são as necessidades que precisam ser trabalhadas. Se você recebe uma demanda para um curso de liderança, né, essa semana, por exemplo, eu conversei com uma empresa que precisava de um programa de liderança. Existem vários aí no mercado que já são pacote pronto.
Ótimo. Atende à necessidade da empresa? São praticamente cursos de prateleira com pequenas customizações. Mas talvez, com um olhar mais afiado, né, e um design instrucional dentro, indo lá, mergulhando nas necessidades da empresa, ele vai descobrir que aquele programa extenso, na verdade, para a necessidade da empresa, poderia ser reduzido a um breve momento, a um treinamento mais curto, mais dinâmico, mais ativo, não é? Que coloque as pessoas realmente para refletir sobre as suas posturas, as suas ações, e aí corrigir aquele problema específico. E não simplesmente é como se você precisasse ler um livro todo para só, no final das contas, descobrir lá no final que bastava você ter lido o capítulo do meio, que o problema que você estava enfrentando já teria sido resolvido. Né? Então a gente consegue, com um diagnóstico preciso, ir direto na dor, trabalhar aquilo de uma maneira mais assertiva. Usando técnicas avançadas também, e aí, lógico, estou aqui falando do microlearning, da gamificação, da aprendizagem ativa, buscando maior engajamento, mas eu vou deixar bem claro uma coisa aqui, e aí quem me conhece, quem já me acompanha, já sabe também. Existem diversas maneiras de que você pode trabalhar, mas nenhuma delas é o que eu falo, assim, nenhuma delas é uma bala de prata, vai servir para todas as situações, tá certo? Ah, eu vou trabalhar só com microlearning porque o microlearning é o melhor. Ou não, tudo meu tem que ser gamificado porque aí fica mais interessante. Não necessariamente, tá certo? Então, assim, muitas dessas soluções você precisa saber quando utilizar, como utilizar, no final das contas, e se fazem sentido dentro daquele contexto. São técnicas avançadas, e aí existem inúmeras outras, mas que você precisa ver o alinhamento delas com o contexto. A forma de transferência, né, ou seja, as metodologias que vão garantir a aplicação daquele aprendizado no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes você vai ter que fazer ali não só um treinamento, mas todo um plano de ações, e aí eu poderia aqui até puxar, trabalhar, por exemplo, com action mapping, para você desenhar a solução para além do treinamento, desenhar a solução utilizando outras estratégias que não só o treinamento. Você, como designer instrucional, pode auxiliar lá o seu gerente de treinamentos e a sua organização pensando nessa estratégia de uma maneira mais ampla, trabalhando ali, envolvendo a galera do endomarketing, envolvendo outras áreas, utilizando outras estratégias para fazer com que aquilo realmente seja aplicado dentro e verificado. E aí eu chamo a atenção de uma importância enorme, que é o quê? É o alinhamento dos profissionais da área de treinamentos com as lideranças. Quando as lideranças compram a ideia, quando as lideranças elas entendem a importância de toda aquela ação, que ela muitas vezes não vai se resumir simplesmente a um curso numa sala de aula, ou a um treinamento online, ou até mesmo, pensando aí num ambiente híbrido, ter lá o momento do online e o momento do presencial. Quando eles compram a ideia, tudo flui de uma maneira muito melhor. Mas muito melhor, porque eles entendem a importância. E aí também vem muita capacidade do designer instrucional de negociação, de defesa daquele projeto, para que mostrar para as lideranças que, olha, isso aqui vai trazer resultado, isso aqui vai fazer com que as coisas melhorem. Pode ser que não de uma maneira imediata, mas a tendência, a gente sempre espera, é que ocorram melhorias. E nada impede que a gente volte para a prancheta, lembrando lá que, né, todos os processos muitas vezes vão ser cíclicos, a gente volte para a prancheta, faça uma nova análise, veja onde ocorreram os problemas e façam as melhorias necessárias. Lembrem-se que uma parte importante de todo projeto, aí eu voltando para o projeto, já falei 3 vezes aqui gerente de projetos, né? Voltando a pensar lá como projeto, existe uma fase importante de
todo o projeto, especialmente em projetos de treinamento, que são as lições aprendidas. Quantos aqui, de repente, não queriam fazer e não conseguiram fazer essa etapa de lições aprendidas após um treinamento? Terminou o treinamento, já teve que emendar outro, já teve que fazer outro, e você não conseguiu avaliar aquele anterior. Então, isso também precisa ser bem pontuado e precisa ser colocado dentro do seu planejamento de projeto, dos treinamentos, tá? Porque todo treinamento é um projeto, no final das contas, tá certo? Ok. Empresas familiares. Como influenciar a melhoria da comunicação? Olha, empresa familiar, eu vou deixar para o final essa resposta, aí eu peço só para a Mariana segurar essa pergunta, porque aí é um outro escopo, né? Eu venho de empresas familiares, eu venho de uma atuação em empresas familiares, e aí os desafios são bem maiores, muitas vezes, tá certo? Mas aí eu respondo lá no nosso momentozinho de Q&A, tá? E aí o estabelecimento das métricas que eu já falei, né? Para a gente poder mensurar melhor o impacto daqueles treinamentos para dentro da organização, porque muitas vezes os gestores eles vão falar, ok, quanto isso vai me custar? E às vezes você vai ter que mostrar para ele o quanto aquilo vai gerar de retorno financeiro ou de pelo menos de melhoria de processos, tá? Você vai ter que defender dentro desse âmbito, de mostrar de que aquele investimento não vai ser um investimento pelo investimento. Você não vai gastar 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais num treinamento só para dizer que fez aquele treinamento, tá certo? Bom, e aí vamos lá para as recomendações. Uma recomendação, e aí, novamente, puxando para o lado da área de projetos, né? Como eu falei, todo treinamento é um projeto, tá certo? É um projeto. Mapear bem os stakeholders, ou seja, mapear quem é que está envolvido direto ou indiretamente, conhecer o perfil de todos os envolvidos. Não só da área demandante, não só daquela área que pediu o treinamento, mas de todos os que vão ser impactados, no final das contas, com aquele treinamento. É você ter esse mapeamento bem feito, até para você saber exatamente como lidar com cada um deles, como é que você vai se comunicar com cada um deles. Desenhar objetivos mensuráveis, né? Que sejam realistas, mensuráveis. A gente sabe que o ideal é que os objetivos eles sejam desafiadores, mas a gente precisa ter o pé no chão. Não adianta eu dizer que muitas vezes aquele treinamento vai garantir um crescimento de um determinado indicador em 50%, 60%, 70%. A gente trabalhar dentro de uma realidade, mas isso precisa ser bem desenhado, bem definido na hora do planejamento. Porque uma coisa são os objetivos de aprendizagem, vamos lembrar bem. Uma coisa são os objetivos de aprendizagem, a outra coisa são os objetivos daquele projeto de treinamento, onde aquele treinamento ele vai impactar realmente, tá? Então a gente precisa lembrar que são coisas distintas na hora do planejamento. Às vezes eu já vi planejamentos que só focam no objetivo de aprendizagem. E aí você vai olhar e vai falar, tá, mas ok, ele vai aprender isso daqui, mas qual é o objetivo do treinamento mesmo? Porque o treinamento, ele vai ensinar, mas toda essa solução está sendo criada para quê, no final das contas? É só para ele aprender? Aprender faz parte do processo, mas para o projeto de treinamento, os objetivos são outros, tá certo? Segmentação bem realizada do público, entender esse perfil do público, pensar num design ativo e interativo, não é? E aí trabalhar estudos de caso, trabalhar quizzes quando for o caso, simulações sempre que necessário. Muitas vezes eu já vi muitos cursos em que eu olhava e falava, olha, aqui era para ser uma simulação, mas ali estava um tela a tela que acabava fazendo com que as pessoas dispersassem muito fácil do treinamento, quando eu falava, olha, isso aqui é uma simulação, essa solução aqui tem que ser uma simulação,
né? E aí justificava, muitas vezes era negado por quê? Por conta de custos e por aí vai, mas sempre a gente defender a melhor solução. Às vezes a gente não vai conseguir, né? Às vezes por uma questão orçamentária, às vezes você vai ter que ali fazer alguns cortes mas a gente não pode deixar o projeto inviável, a gente não pode fazer com que aquele treinamento ele não atinja o objetivo dele no final das contas, tá? Trabalhar multicanal, né, presencial, online, mobile, sempre com recursos contínuos, fazer esse planejamento de transferência, né, com aplicações práticas, sessões de mentoria, sempre que possível, né, ter lá os momentos de mentoria, de follow-up, né, ter ali muitas vezes o one-on-one entre colaborador e liderança, a liderança ter inclusive um papel ativo nesse processo de aprendizagem, tá certo? E não ser somente aquela que vai só monitorar se aquilo deu certo ou não, mas ela ter um papel ativo também, ela chegar junto nesse processo e muitas vezes ela conduzir também esse processo. É uma coisa que eu sempre defendo, sempre que possível, especialmente em projetos de treinamento presencial, lógico, no e-learning também é possível, mas no remoto, mas no presencial, é que a liderança ela realmente faça parte também do processo, não só como uma participante, mas muitas vezes também como a pessoa que vai ministrar aquele treinamento, porque em muitas áreas a liderança é a pessoa mais capacitada, talvez, para falar sobre aquela temática. E aí, por que, que eu vou chamar uma pessoa de fora se eu tenho uma pessoa de dentro que já conhece todo mundo, já tem todo um relacionamento para falar sobre aquilo? Lógico, isso precisa ser bem avaliado. Às vezes uma pessoa de fora pode trazer um impacto diferente, dependendo inclusive quem seja. Mas é uma coisa que eu trago da minha experiência, eu sempre busco priorizar o interno. Se tem gente capacitada dentro, vamos aproveitar os talentos de dentro. Tá certo? A medição, como eu já falei, né, medição lá contínua, é uma melhor prática. A gente está fazendo essa medição de maneira contínua, até porque a gente pode detectar em alguns momentos que, por algum motivo, aquela retenção ela começou a ficar falha, então vai precisar de um reforço, vai precisar de uma atualização, mudou alguma questão de procedimento interno, de sistema, então você vai ter que correr ali para fazer uma ação corretiva ou de atualização do treinamento, para que continue impactando de maneira positiva nos resultados, e parcerias estratégicas, como eu já coloquei lá no início, e também quando eu falei de mapeamento de stakeholders, você construir parcerias estratégicas, você ter as lideranças ou ter aquelas pessoas que compõem os times que você sabe que são pessoas chaves, que muitas vezes elas não estão oficialmente em um cargo de liderança. Pode ser um analista, pode ser, não é, um analista pleno, sênior, mas que ele tem um perfil de liderança que muitas vezes os colegas enxergam nele aquele perfil, e você pode ali construir uma parceria para que ali as coisas funcionem de uma maneira mais tranquila, né, de uma maneira mais eficaz, que atinjam realmente os objetivos de aprendizagem e os objetivos estratégicos. Bom, tendências, eu acho que isso aqui já é um pouco batido, conhecido, mas não vale a pena, vale a pena trazer, porque eu justamente coloquei assim, tendência futura ou realidade, porque a gente já fala disso tudo há tanto tempo que ainda é trabalhado como tendência futura por muita gente, mas são situações que já estão aí, que já fazem parte da nossa rotina. A diferença é que agora a gente está buscando os aprimoramento delas, tá certo? Mas ainda saem alguns artigos por aí colocando como tendência futura, né? A gente já está vivendo o futuro nesse sentido. Então, quais são as tendências aí, ou que já são realidade? Trabalhar, né, o uso da inteligência artificial é uma coisa que a gente já não consegue mais simplesmente desconectar da nossa área, já está tudo junto e misturado. E a cada dia surgem soluções que usam essa inteligência artificial de uma maneira ainda melhor,
trazendo, inclusive, essas possibilidades de personalização dos caminhos de aprendizagem, onde a inteligência artificial ela vai analisando o perfil daquele funcionário, daquele colaborador, e já vai fazendo para ele indicações, né, olha, você poderia trabalhar mais isso, mais aquilo, ó, isso aqui você pode, de acordo com a sua análise de desenvolvimento, e aí eu puxo ali, de acordo com a sua avaliação de desempenho, você pode trabalhar mais para esse lado ou para o outro, e aí eu puxo lá, lógico, a sardinha aqui para a Spring. Para quem não conhece, vale a pena conhecer o iSpring Learn, que tem lá o módulo de avaliação 360, que aí você tem lá as informações de avaliação já dentro do próprio LMS, e aí com essas informações você já consegue ali trabalhar de uma maneira bem diferente, bem melhor, tá? Realidade virtual e imersiva, que já faz parte aí de muitas áreas. A gente sabe aí de projetos de treinamento que já lidam com essa realidade, não é? Que você vai trabalhar lá com realidade aumentada, em campo, para aprender melhor sobre como fazer uma determinada tarefa, ou conhecer um determinado maquinário. Isso faz parte do processo de aprendizagem, não é? Isso já é uma realidade em algumas áreas. Ainda é uma solução ainda cara? Ainda cara em alguns contextos, mas que sempre que possível vale a pena se investir. O próprio microlearning, como eu falei, tomar cuidado para não achar que é bala de prata, que vai resolver todos os problemas, mas faz parte hoje também a gente trabalhar com essa entrega rápida, de conteúdo rápido, até mesmo porque a gente tem problemas dentro das organizações, ainda tem muito problema de possibilitar com que as pessoas consigam parar dentro do seu horário de trabalho para buscarem as formações, né? Tem essa dificuldade, o operacional acaba engolindo esse espaço para o aprendizado. Então, a gente acaba sendo obrigado a criar soluções ali que a pessoa consiga consumir aquele conteúdo de uma maneira mais fácil, mais rápida, e aí o microlearning, ou incentivar também ações de lifelong learning aos funcionários, criar um ambiente de aprendizagem contínua dentro das organizações. Tudo isso são situações que o design institucional também pode fazer parte de todo esse processo e auxiliar os gerentes de projeto e até mesmo os gestores de RH, né, das áreas de people e por aí vai, a desenharem essas soluções, buscando as melhorias dentro das empresas. E, gente, para finalizar, né, aqui, eu estou indicando esses 3 materiais. São 3 materiais da própria iSpring, estão disponíveis. 2 deles estão no site em inglês, então a galera vai poder consumir aí esses conteúdos em inglês, os 2 primeiros, né? O How to Design Learning Experience that Work, né, que traz ali 8 melhores práticas de como criar as experiências de aprendizagem, vale muito a pena ler. O How to Create an Effective E-Learning Course, também, que traz 12 passos para a criação de cursos interativos. E o Como Criar um Ótimo Conteúdo de E-Learning, que traz ali 4 tipos de conteúdo que podem ajudar as organizações a melhorarem o engajamento nos seus cursos, tá? Eu faço essas 3 indicações a vocês. Tem aí o QR Code, mas a Kate acabou de colocar no chat também os links para vocês acessarem. Então, vale a pena, são materiais muito bons que vocês podem estar lá fazendo o acesso, fazendo essa leitura. Lembrando que os 2 primeiros estão em inglês, não tem a tradução para o português, mas o último já é no português, certo? E é isso, pessoal. Queria abrir agora para quem tiver alguma pergunta, aí 10 minutinhos, né, Mari? Para a gente poder responder alguma pergunta. Isso mesmo. Conseguem me ouvir, gente? Tá me ouvindo, Pedro? Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me vendo também? Não. Peraí, Ainda não. deixa eu voltar aqui.
Vai carregar, acho que foi. Prontinho. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Elizabeth, que ela pergunta empresas familiares, né, como influenciaria na prática da comunicação, né? Então, a gente pode responder essa pergunta dela. Elizabeth está aqui com a gente. Uhum. Só deixa eu dar um recadinho pro meu filho aqui, tá? Uhum. Tá terminando, meu filho, tá bom? Tenha paciência. Meu rapazinho aqui querendo atenção. Né? Bom, empresa familiar, como eu falei, eu venho de empresas familiares, né? Assim, de um histórico de empresas familiares. Minha família já tem um histórico aí, enfim, já atuei como gestor. Hoje eu tenho a minha empresa, mas trabalhei por muito tempo e acompanhei também em trabalhos em outras empresas familiares, tá certo? Sempre é um grande desafio, porque empresa familiar, eu sempre brinco que é um campo minado, porque dependendo de onde você pisa, você acaba pisando num pai, numa mãe, não é? Ou seja, geralmente os cargos de liderança são ocupados por pessoas, por membros da família. Não é um trabalho fácil, tá certo? De ser feito. Nesse caso, como eu falei, precisaria de uma análise do cenário, desse cenário, mas estimular conversas francas, treinamento é interessante? São interessantes, tá certo? Mas dependendo do desafio, existirão alguns treinamentos que poderão ser mais efetivos. Até mesmo fugindo um pouco dessa nossa área do e-learning ou do presencial mais tradicional e partindo para treinamentos, inclusive, mais vivenciais, tá certo? É uma área que hoje eu estou envolvido em uma parceria com uma outra empresa, com quem hoje eu desenvolvo alguns trabalhos de consultoria de empresas também, que é uma outra atuação minha hoje, é na área de consultoria de empresas. A gente coloca esse pessoal num treinamento vivencial, numa trilha, num campo, fazendo atividades que obriguem eles a buscarem essa melhoria de comunicação para atingir os objetivos daquele treinamento. E aí você vê depois o impacto que isso traz no dia a dia. Tá? Então, algumas empresas familiares eu acompanhei esse trabalho um pouquinho mais de longe, mas que quando foram para esse tipo de treinamento, os resultados foram muito bons. Tá? Foram muito bons mesmo. Lógico, não será para todos os casos, né? Mas é uma possibilidade. Tá certo? Mas realmente é uma coisa delicada, Elizabeth. Trabalhar em empresa familiar, eu reconheço, não é algo fácil. Uhum. Pedro, nós temos uma outra pergunta, vem por meio de Lafevre Saboia. Pergunta se você já pegou algum projeto que era mais endomarketing do que treinamento em si. Não, pegar um treinamento que era mais endomarketing que treinamento, não, mas eu já peguei treinamento em que eu sugeria ao cliente que tinha que ser feito um trabalho de endomarketing mais ativo, né? Porque era uma das reclamações dele, era justamente a baixa adesão. E aí a primeira pergunta que eu fazia, mas como esse treinamento está sendo divulgado, trabalhado dentro do público interno, isso está ficando só a cargo da área de treinamento fazer essa divulgação? Porque muitas vezes a área de treinamento, por mais que ela tenha expertise, de alguma maneira no endomarketing, né, ou tenha alguém que seja formado, tenha formações que possibilitem esse trabalho, existem empresas que existe uma área específica para isso. Seja dentro do próprio RH, ou seja, às vezes até vinculado a uma outra área, como eu já peguei. Então, ali eu sugeria que essa área fosse chamada para que aquele trabalho fosse melhor realizado. Tá? Mas, assim, eu nunca peguei um projeto em que eu batesse o olho e falasse, não, isso aqui não é um treinamento, isso aqui você só está fazendo um trabalho de comunicação interna básico, mas isso aqui não é um treinamento, propriamente dito. Apesar de já ter visto em outras empresas, mas não eram projetos meus. Tá certo? Obrigada, Pedro, pela resposta.
Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, acho que não. Acho que todo mundo já fez, né? Suas perguntas, tiraram suas dúvidas. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação de mais um webinar aqui com a Spring, junto ao Pedro, nosso expert, nosso parceiro com muito conhecimento, que vem aqui trazendo, levando, né, para vocês um pouquinho do que ele sabe, compartilhando as experiências dele. E eu gostaria de convidar vocês a conhecer as nossas ferramentas, a conhecer a nossa ferramenta de elaboração de curso, de criação de conteúdo, que é o Spring Suite. Vocês têm aí na tela de vocês o link, né, para o nosso site. Vocês podem fazer um teste gratuito, sem compromisso, conhecer a ferramenta, conhecer a nossa LMS também, que o Pedro bem mencionou, a Spring Learn, ok? Sem compromisso, gratuitamente. E se vocês, porventura, quiserem conhecer um pouco mais dos recursos, é só entrar em contato com a gente através do nosso site. Tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez. Um ótimo dia a todos e até o nosso próximo webinar. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.